Graça e paz, meus irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um tema: o homem, o pecado e a queda. Você já parou para pensar por que o mundo está como está? Por que existe dor, sofrimento, maldade, morte? Será que Deus criou tudo assim? Ou será que algo aconteceu no início de tudo? Hoje, nós vamos voltar ao começo para entender uma das verdades mais profundas da fé cristã: o homem, o pecado e a queda. Esse é o 5º episódio da série Os Fundamentos da Fé Cristã. A Bíblia não começa com caos. Ela começa com perfeição. Um Deus perfeito criando um mundo perfeito e colocando o homem em um estado perfeito. Mas algo mudou. E essa mudança afetou toda a humanidade até hoje. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós lemos o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há pontos principais aqui. O homem foi criado à imagem de Deus. Foi criado com consciência, moral, liberdade, capacidade de se relacionar com Deus. Não foi criado como um robô, mas com livre arbítrio. Seu propósito era um relacionamento com Deus, governar a criação, viver em santidade. O homem não foi criado para viver longe de Deus. Ele foi criado para viver em comunhão com Ele. Muitas pessoas dizem que o homem ainda tem livre-arbítrio para escolher a Deus. Mas será que isso é verdade, à luz da Bíblia? Antes do pecado, o homem era livre. Livre para obedecer ou desobedecer. Mas depois da queda, algo mudou profundamente. O homem não deixou de fazer escolhas. Ele continua decidindo todos os dias. Mas quando se trata de Deus, a realidade é outra. Em João capítulo 8, versículo 34, nós lemos: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E um escravo não escolhe ser livre. Ele está preso. Em Romanos capítulo 3, versículo 11, também lemos: não há quem busque a Deus. Isso significa que o homem natural não corre em direção a Deus. Ele se afasta. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 7, ainda lemos: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não é neutralidade, é oposição. O homem ainda tem vontade, mas essa vontade
está corrompida. Ele ainda escolhe, mas escolhe de acordo com sua natureza caída. Isso nos leva a uma verdade forte. O homem é livre para pecar, mas não é livre para amar a Deus por si mesmo. Em João 6, versículo 44 diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se Deus não tomar a iniciativa, o homem nunca voltaria para ele. A maior prisão do homem não está do lado de fora, está dentro dele. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aqui está o pecado, a desobediência. Deus deu liberdade, mas também deu um limite. O pecado começa quando o homem decide viver independente de Deus. Gênesis 3, versículo 6. Eva vê, deseja e come. Adão também participa. O que é pecado? Não é só erro moral, não é só falha humana. Pecado é rebelião contra Deus. O pecado não começa na mão, ele começa no coração. Em Gênesis 3, versículos 7 a 19, apresenta a queda, como também as consequências. E as consequências imediatas, que são, ou melhor, que foram vergonha, medo, culpa, separação de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: Por um homem entrou o pecado no mundo. E essas consequências, elas se tornaram universais. A natureza humana foi afetada, o mundo foi corrompido, a morte entrou na história. A queda não afetou só Adão, ela atingiu toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas existe uma realidade espiritual. O homem nasce inclinado ao pecado, não consegue se salvar sozinho. Está espiritualmente separado de Deus. O maior problema do homem não é externo, é interno. Mesmo após a queda, Deus não abandonou o homem. Em Gênesis 3, versículo 15, nós encontramos a primeira promessa de redenção. Onde o pecado entrou, a graça começou a ser revelada. O homem caiu, mas Deus não desistiu. O pecado separou, mas Deus planejou restaurar. E talvez hoje você esteja sentindo essa distância, esse vazio, essa inquietação. Mas isso não é por acaso. Isso é o ego de uma alma que foi criada para Deus, mas que precisa voltar para Ele. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem
separação entre vós e o vosso Deus. O homem caiu e desde então a humanidade carrega as marcas do pecado. Separação, morte espiritual, uma natureza inclinada ao mal. Mas diante dessa realidade surge uma pergunta inevitável. Será que o homem ainda pode escolher a Deus? Será que, depois da queda, existe livre-arbítrio para voltar? Ou o homem está completamente incapaz, dependendo totalmente da ação de Deus? Essa é uma das questões mais profundas da fé cristã. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Porque entender a queda sem entender a condição do homem depois dela é ficar com a história incompleta. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa entender essa verdade. Se inscreva no canal, dê o seu like. É muito importante. E sinta-se à vontade para fazer o seu comentário. E se prepare, porque no próximo vídeo vamos falar sobre o livre-arbítrio. Fique com Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja uma permanente na sua vida, agora e para sempre.